Mas já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para esse novo dia. Hoje é sábado, né? Sábado, essa manhã de sábado. Estamos iniciando aqui o programa Nossa Terra com o apoio aí da UTI Cell, folha 20, quadro 819, onde você vai consertar o seu celular, né? E a gente está alegre também porque cada dia mais a gente está vendo que o trabalho que a gente faz, ele está alcançando objetivos. Essa semana nós tivemos a presença de um rabino de Israel que veio nos visitar, passou uma tarde conosco aqui na sinagoga, fez uma vistoria tudo da sinagoga, filmou para levar para Israel, fez até uma pregação usando o púlpito, e a gente fica alegre por saber assim que a gente está passando a nossa história, que ficará gravada nos anais da história do povo de Israel. Ele gostou de ver os relatos da sinagoga de Marabá, primeira sinagoga do sul do Pará, aonde nós começamos um trabalho pela fé, com pouco conhecimento, mas com as instruções que recebemos do nosso rabino, Moshe Mescani. A gente tem mais de 13 anos, nós temos 17 anos ensinando Torá, eu com a minha esposa, minha família, e a gente, no lugar escasso, não tem judeu aqui, né? Não tem para nos Nós dar colocamos força. uma sinagoga judaica em plena selva, bem dizer assim, do sul do Pará, aonde não tem a comunidade judaica. É a primeira que está começando, né? E isso aí chamou a atenção do rabino, e ele perguntou quantas pessoas tinha. Eu expliquei para ele que a sinagoga aqui em Marabá, ela é uma casa de estudo, né? Que é uma beit, uma kahal, uma lá, e que passa muita gente aos sábados a gente abre as portas para a comunidade, e aí muita gente que quer visitar, que quer conhecer Torá, principalmente estudantes de faculdade, quando está terminando sua faculdade, tem os TCC, e procura sempre a gente para ajudar no TCC, e depois eles concluem a sua faculdade e agradecem a gente, né? Também ontem de ontem, nós tivemos palestra em faculdade, na UEPA, tanto aqui da frente a 28, como também ontem nós tivemos lá no INCRA, na UEPA de lá, e lá demos palestra lá, e coloquei o kippah só para... Usei o kippah em público, porque eu não uso o kippah em público, né? Eu mantenho a minha tradição mesmo, comum de paraense, mas eu não uso os utensílios judaicos em público. Só quando quando a gente tem que fazer uma tefilá, quando nós vamos fazer um ticum, que a gente tem que fazer em público. Aí a gente veste o talit, o kippah, as roupas necessárias para fazer uma tefilá, uma brahá, como o ticum. E ali nos deram a oportunidade para dar uma palavra, e eu fui muito bem recebido. Desde a hora que eu cheguei lá, quando eles me viram de kippah, já foram me tratando muito bem. O pessoal que vieram de Belém para dar instrução aí, estratégias. E eles gostaram demais, fizeram muitas perguntas sobre o judaísmo. Alguns já têm conhecimento da Torá, da Taná, mas eles têm aquela paixão pelas coisas de Israel, né? E teve gente importante da nossa cidade que eu não sabia, mas que também já está estudando, praticando o judaísmo. Uma pessoa importante, outras pessoas importantes de Marabá, que já me falaram que praticam os livros de Kabbalah. E essa mulher chegou para mim e disse: olha, o meu filho, ele me emprestou o livro de Kabbalah. E eu li, mas que coisa gostosa. Eu vou ler os livros dele tudinho. Quer dizer, são tudo coisa nossa, do judaísmo. É o judaísmo que começou
a acontecer. Já tem aqui em Marabá mais um rabino que apareceu aí de São Paulo. Hoje, eu acredito que hoje ele vem nos fazer uma visita. E todos os rabinos que passam por aqui, sendo ortodoxos, né, eles procuram a gente porque nós somos da linhagem da ortodoxia, né? Nós somos da linha de Sefaradi. E aí essa linha é muito importante porque são os burocráticos de Israel. São dois tipos de judaísmo que domina Israel em termos da burocracia de Israel, né? São os rabinos de Sefaradi e também dos Akinaz, né? São uma potência esse pessoal. Porque o judaísmo, ele dividiu muito. Não é que ele quis se dividir, é porque saiu pessoas e foram formando outras correntes, outra tendência. Só que nós do Sefaradi, a gente não... Nós temos uma tradição familiar que dura mais de 3.000, quase 4.000 anos, que a gente mantém a doutrina, halahá, né, que é a doutrina, as tradições, e isso aí tem mantido aí, assim, o povo que segue os ortodoxos, Sefaradi, tem essa tradição e não se mistura, né? Assim, nós aceitamos que outros judeus ortodoxos venham até nós, a gente trata muito bem, porque na realidade judaísmo é judaísmo, né? Mas a gente tem a nossa direção, a nossa tradição milenar. A gente não precisa imitar ninguém. Então eu me senti muito confortável ontem na UEPA, lá na universidade, onde eu fui questionado de algumas perguntas lá e a gente respondeu tudo dentro do padrão, porque judaísmo é isso, é perguntas e respostas, né, Ruth? É. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Vamos para a nossa oração. Shalom, Shabbat Shalom. Hoje é sábado, Shabbat Shabbat Shalom. Desde Shalom. ontem à noite que muda, né? Durante a semana é só Shalom, Shalom, Shalom é paz. Mas quando chega final da sexta-feira, a gente fala Shalom, né? Shabbat Shalom. Ou Shalom Adonai, né? Mas o certo mesmo é a gente falar Shabbat Shalom. É o sábado de paz. Tradução e transliteração. Diz assim, Baru, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos e a dormência das nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas e maus amigos. Faz com que nos apeguemos ao bons impulsos, aos bons atos. Obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia e piedade a teus olhos e aos olhos de todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, mau vizinho, mau ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo, de um placável acusador, seja ele israelita ou gentil, também livra-nos do castigo do inferno. Baruch Hashem. Ruth, um dos professores ontem que veio para ensinar as estratégias novas para uma escola de liderança, né? Ele me chamou assim no canto e disse assim, Rabino, me explica aqui uma coisa, eu já oro essa oração há muito tempo, mas tem umas palavras que elas travam dentro de mim. Que oração é? Aí ele falou, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aí ele escuta bem direitinho, aí eu escutando ele. Aonde eu estiver errado, você me corrige, né? Agora que é para mim aprender, eu sair daqui já
aprendendo, porque essa oração eu guardo ela aqui dentro de mim. Mas eu falei assim, não te preocupa não, porque quando a gente aprende o hebraico, está aprendendo o hebraico, ou a gente faz uma oração em hebraico, a nossa maneira de falar é diferente do israelita. Por exemplo, assim, no início, a palavra Yerushalayim, eu não conseguia falar. Uhum. Né? Só falava Jerusalém, porque é a nossa cultura, é o costume. Jerusalém, Jerusalém. E na realidade, no hebraico, não tem esse J. Não existe J. Então é Yerushalayim. Jerushuru. Yerushalayim. O Erushuru, né? Erushuru é Israel, né? Uhum. Aí, então, Yerushalayim. Aí fui ensinando para ele. Ele não tinha muito erro, não. Uhum. Mas é que as palavras no hebraico, elas têm que ser bem pronunciadas para surgir efeito. Porque tem palavra, assim, a verdade em hebraico e a mentira em hebraico, essas duas palavras é questão de letra. E outras, às vezes, tem muitas palavras que é parecida, como Rafitará e a vida lá. Tem muitas palavras mesmo. Que parece uma com a Cada outra. coisa é uma coisa. Se você não tiver bem afiado para falar o hebraico, você pode estar pronunciando maldição para você mesmo, né? Porque, na realidade, as palavras em hebraico, elas são, na verdade, cada palavra ela faz parte da numerologia judaica, que cada palavra ela tem um número. Por exemplo, aí ele tocou num assunto muito interessante. Ele falou assim, Deus é Deus, o nome de Deus, as letras de Deus. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu falar para ti sobre a matemática, que é Gimátria, e falar para ti sobre o nome de Deus. Para a gente saber o nome de Deus, a gente tem que conhecer a matemática bíblica, senão você se perde. Porque a palavra Yud, Re, Vav, Re, essa palavra, que é o nome mesmo do Criador, ela a numerologia dela, quando você pega Yud, Yud 10, Yud, Re, o Re 5, Vav 6 e mais outro Re. Então, somando as quatro consoantes, dá 26. Aí, para você achar o número de Deus, você pega, fazendo a Gimátria, você pega o 2 e o 6. Aí, somando, dá 8. Então, o 8 é um número infinito. Esse é o número do Hashem, o número de Deus. Aí ele falou, rapaz, eu preciso aprender mais, eu vou estudar mais. Rapaz, eu gostei. Agora me despertou, viu? Porque é uma sabedoria milenar. Uhum. Não é uma história de você ler um versículo e sair pregando o que quer, não falar o que quer. Não, judaísmo, você não pode falar o que quer. Se você vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia. A Bíblia, ela fala o que está escrito e você tem que acompanhar isso. Não é querer esculhambar alguém pela Bíblia. Não é assim. A Bíblia ela é um manual de instrução que Deus deu para os seres humanos entender quem é o ser humano e quem é Deus. E que há um acima de todos, que é o próprio Deus. Mas vamos para Êxodo, né? Hoje é a paraxá de capítulo Bó, 13, né? capítulo 13. Capítulo 13 de Êxodo, na porção semanal é Bó. Bó. Diz assim, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, consagra para mim todo primogênito, todo aquele que abre a matriz de sua mãe, entre os filhos de Israel, no homem e no animal, para mim. E disse Moisés ao povo, recordai este dia em que saíste do Egito, da casa dos escravos, porque com mão forte vos tirou o Eterno daqui. E não comereis coisas levendadas. Hoje vos saís no mês da primavera, e será quando te levará o Eterno às terras do Cananeu, do Iteu, do Emorreu, do Iveu, do Jebuseu, que jurou a teus pais,
para dar-te, terra que emana leite e mel, que guardarás esse rito neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia será festa para o Eterno. Pães ázimos serão comidos 7 dias, e não será vista em ti coisas levendadas, e não será visto por ti fermento em todo o teu território. Anunciarás a teu filho naquele dia, dizendo: por isso me fez o Eterno sair do Egito. E será para ti como sinal sobre tua mão e como memória entre os teus olhos, para que esteja a lei do Eterno em tua boca, que com mão forte te tirou o Eterno do Egito. Guardarás este estatuto em prazo de ano em ano. E quando te levar o Eterno à terra do Cananeu, como jurou a ti e a teus pais dar-te, separarás tudo que a matriz, que abriu a matriz da mãe para o Eterno. E tudo que abriu a matriz do animal que tens, sendo macho, para o Eterno. Todo primogênito de jumento remirás por carneiro. E se não remires, quebrar-lhe-ás a nuca. E todo primogênito de homem de teus filhos remirás. E será para ti, e será quando te perguntar teu filho amanhã, dizendo: que é isto? E dirás a ele: com mão forte nos tirou o Eterno do Egito, da casa dos escravos. E foi quando se endureceu o faraó para enviar, matou o Eterno todo primogênito na terra do Egito, do primogênito do homem até o primogênito de animal. Portanto, eu sacrifico ao Eterno tudo que abre a matriz, os machos, e todos os primogênitos de meus filhos resgatarei. E será como sinal sobre tua mão esquerda, por filactério, tefilim, entre teus olhos, que com mão forte vos tirou o Eterno do Egito. Uma pessoa que não conhece o judaísmo, ele entende isso aí? Será que você entende? Não tem como entender. É aí que entra a Bíblia oral. Essa Bíblia era escrita. Quando a gente... Ruth, os cursos de teologia, e a gente vê, curso de teologia cristão, nós fizemos parte disso, eles não chegam 1% do que é os ensinamentos judaicos. Porque a fonte do judaísmo, né, ela está em Israel, que é a Bíblia original. O que sai do original já não é mais o original, já é cópias. E essas cópias podem ser adulteradas por interesse próprio ou por quem está pagando para fazer tradução. Foi isso que aconteceu. O maior engano da humanidade é ter uma Bíblia e achar que a Bíblia dele é original, se ela não é hebraica. Até a Bíblia hebraica mesmo. Nós temos aqui Bíblia hebraica que a gente repudia. Por quê? Porque ela foi traduzida, ela foi compilada, mas não foi feita de acordo com o original, teve os seus acréscimos. Muitas vezes, por exemplo, pegam uma Bíblia traduzida para um país, e aí houve alteração, e aí eles traduzem para outro país, e as pessoas que recebem essa Bíblia em outro idioma, acham que tudo que está escrito ali está na Bíblia original. E foi Deus que falou. E tem muita coisa que Deus não falou. Mas que não está... por exemplo, assim, tudo que Deus falou está na Bíblia original. Aí as religiões, eles têm uma mania de querer mudar, criar, renovar. E essa onda de renovar, ela não procede dos céus. E aí as pessoas caem no tipo de armadilha que nunca mais sai. É a primeira armadilha que é feita contra o ser humano aqui na Terra, são as traduções
transliteração, onde estão, por exemplo, assim, erros de tradução, mas não é erro. Aquilo ali foi colocado com objetivo na tradução, porque Acrescenta ou então tira, né? tem pessoas que morrem dizendo certas palavras da Bíblia e acabar no original. Não existe, né? Mas morre na fé, porque leu e creu que aquilo ali é de Deus e na realidade não é assim. O que é de Deus é o original. O que você vê cópia já pode ter falsificação. Já pode ter, né? O interesse mesmo de você adquirir uma Bíblia original é para o teu autocrescimento espiritual, para a elevação da tua alma. Porque as palavras em hebraico que está na Bíblia original, Ruth, ela dá ênfase a cada uma que nós pronunciamos, né? A gente é portador disso. A gente vê o que a nossa vida tem mudado depois que nós conhecemos o judaísmo e passamos a praticar, não é? Não, eu vou para o judaísmo porque lá é bom, porque é isso, aquilo. Não, o judaísmo, na realidade, é estudo mesmo. Você sai da sinagoga, vai para sua casa, na sua casa tem estudo para você estudar. Aí volta para a sinagoga e é estudo. Então, é ensinamento constante, né? A tua mente, ela passa a crescer, a evoluir no mundo espiritual, porque o material está recebendo o alicerce que é a palavra de Deus, né? Baruch Hashem? Aqui, quando começamos o versículo do capítulo 13, diz assim: falou o Eterno dizendo, consagra para mim, todo o primogênito. A última praga foi a morte dos primogênitos, né? Então aqui, por proteger os primogênitos, o Senhor pede para consagrar para ele. Aí eu fico pensando naquela história de Ana, uma mulher que foi humilhada porque não podia ter filhos. Aí deu lugar para o marido dela casar novamente, né? E ela ser a primeira e ter a segunda esposa. Porque o dever de todo homem é crescer e multiplicar, né? Tem que ter filhos. E ali ela era humilhada por causa disso. Todo ano que o pessoal ia pro monte lá agradecer as bênçãos, ela ia triste porque o que ela mais queria era um filho e não tinha. Lá ela fez um voto, dizendo, Senhor, se tu me der um filho, eu te darei. Mas aqui o Senhor já disse, consagra para mim. E ela sabia que tinha que consagrar para o Eterno, mas ela precisava de abrir a madre. Aí é um mandamento. Mas o que ela fez foi um voto. Um voto você pode fazer esse voto ou não. Agora, fugir do mandamento não tem. Porque esse mandamento não é só o filho, não é só um filho. Por exemplo, tudo aquilo que você ganhar de primeiro é a primícia. É a primeira. E tudo que você ganhar primeiro é para Deus. Aí ela diz assim, se tu me der um filho, aí ela chorava, porque ela era humilhada pela outra, porque a outra danou a produzir lá, que era uma parideira, como diz. Todo ano a mulher estava lá com um filho. E aí ela só aumentando. A alegria do esposo. E ela não. Ela fazia era chorar. A vontade dela era ser mãe. E ela fez esse voto. Certo que o sacerdote, quando chegou, pensou que ela estava bêbada, né? Mas aí ela disse que não, que ela estava derramando. Mulher, te afasta desse mosto. Ela foi e disse, não, estou derramando a minha alma perante o Eterno. Mas você não está embriagada, não. Estou derramando a minha alma, porque quando a gente quer uma coisa de Deus, é aí que o Espírito dele intercede por gemido inexprimível. Né? Aí, então ela orava assim, dizendo, Deus, dá-me um filho, senão eu morro. E ele deu uma palavra ao sacerdote. E ela tomou posse. Naquela mesma noite, ela teve relação com o marido e engravidou. Quando chegou um certo tempo, ela pagou o voto, que foi deixar a criança para ser criada no templo. Aquela mulher é a mãe, ó. Ela fez o voto com Deus de dar o primeiro filho para Deus. Quando ela desmamou, não foi?
Desmamou. Desmamou. Aí pegou a criança, viajou não sei quantas léguas Para deixar. para ir lá no templo e entregar o filho para Deus. Tem muita mulher que faz voto, tem muitas mulheres aí que faz voto, mas ela não faz o que essa mulher fez, não. Ela chegou lá e disse pro sacerdote, pega, filho é teu. Não é? Eu fiz um voto com Deus, que eu entregaria para ele de volta se ele me desse um filho. Para ser criado. Né? Para ser criado. Então tá aqui, é tu que é o sacerdote, tu que é o responsável, então tu vai criar esse menino. Agora a coragem dessa mãe, ela deu para o sacerdote criar, não pelo caso do sacerdote, porque os filhos do sacerdote eram mau exemplo, mas na confiança do Eterno. Porque Samuel, ele se tornou um grande profeta, um grande juiz, e os filhos desse sacerdote, Eli, foi um mau testemunho, um mau exemplo, né? Ruth, mas deixa eu te falar uma coisa. O interessante é que esse voto que ela fez, foi Ana, né? Foi Ana. Foi Ana. Esse voto que ela fez, Ruth, poderia... o sacerdote minimizar, porque nós, como líder do judaísmo, nós temos uma autonomia dada pelo Eterno, que nós podemos diminuir o peso, a carga de alguém. Como diminuir? Se a intenção dela era ter filho, ter um filho. E depois que a criança terminasse de mamar, né, desmamar, que chama de desmamar, tinha um período com ela pegar a criança e dar para o sacerdote. O sacerdote poderia receber, porque isso é de direito, não quebra leis nem princípios, receber a criança, fica aí, viu, Ana? Fica um instantinho aí. Fazia a oração, né, do sacerdote, né, apresentando a criança ao Eterno, que foi doada como patrimônio do Eterno, ali naquela congregação, e dizia para Deus assim, Eterno, esta criança é primícia dessa mulher. Ela trouxe, pagou o voto, mas eu, como sacerdote, eu fico na responsabilidade de cuidar dessa criança, mas ela pode levar a criança e trazer nos dias de reuniões aqui na sinagoga. Mas a distância, será que ela poderia? Escute, rapaz, escute. Quando ele está falando de fé, não tem distância não, escuta. Ele podia ter feito esse tipo de oração. Estou mostrando a autoridade que nós temos como rabino, como sacerdote do Eterno, de mudar certos decretos. Porque todas as leis têm o quê? Que eu sempre falo aqui? Exceção. Todas as leis têm exceção. Você quebrou um mandamento, mas você tem como reparar essa falha. Nós, como sacerdote, nós temos como reparar. Porque é de acordo com a Bíblia. Porque o Eterno não quer o mal de ninguém. Porque a gente vê que o povo judeu, eles têm as estivá. Eu não me lembro muito bem com que idade as crianças já começam a ir para lá. A frequentar. Ali elas passam um período de moradia naquele local, onde eles aprendem o Talmud e aprendem outras matérias, né? Mas quando chega final, não é nem final de semana, é quando é feriado ou quando chega algum tempo, a mãe ia lá visitar os seus filhos. É tipo um internato. Assim ficou Samuel lá, na congregação. Na cidade de Israel, chamada Sefed. Onde tem grandes internatos até para as moças, né? A parte feminina. A mulher é só mulher, o homem é só homem. É lá onde elas estudam. Porque, na realidade, Ruth, a formação cultural, meio social e democrática do povo judeu é o Talmud. Então, a educação ela começa pelo Talmud. As religiões, como nós que fomos evangélicos, somos pastores, a gente ensina as pessoas a decorar versículo. No judaísmo não tem isso, não. No judaísmo você vai aprender, porque o Talmud na realidade, porque Deus deu leis. E essas crianças elas já começam a aprender essas leis. A primeira palavra que a criança fala no hebraico, quando ela nasce, ela começa a falar babuciar,
ela é ensinada a falar Shema Israel, Adonai, Elohim. Quando chega a hora da morte, se a pessoa ainda tem força de falar, ela, antes de partir, ela fica falando essa oração. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch, Shekivot, Mahotam. Quando eu estava falando isso na faculdade, todo mundo de olho ali, que é um novo idioma, nova língua, né? Uma pessoa olha para mim assim, acha que eu sou simplesmente um matuto, né, do interior, e de repente nós traçando a língua do Deus, do Hashem, dentro de uma faculdade, da universidade. Isso é conhecimento, isso nos dá resposta de todo o sacrifício que eu e você, nossa família, tem feito pela cultura judaica. Mas vamos voltar para o texto, porque senão a gente vai longe. Sim, aí a mulher... A mulher, ela dava assistência a seu filho. Ela não entregou assim, deu de uma vez assim, como tem pessoas, não, adota, toma. Mas ela Toma, dava, que o filho é teu, te vira. ela dava assistência, ela levava, como a mãe sempre leva, comida, Roupa. doce, levava roupa. Ela fazia, diz que aquelas túnicas que ela mesmo tecia, com uma peça única ali, sem emenda, levava para ele. Porque o Eterno abençoou ela. Porque o desejo dela de ter filho, mas era de abrir a madre. No judaísmo a gente aprende que a mulher é um portal que só dela, da mulher, pode vir almas ao mundo. Mas a Mas mulher... quando abre a porta, vem a, outras. a mulher, deixa eu falar uma coisa, a mulher no judaísmo, quando ela não tem filho, ela significa mulher seca. O marido tem direito de devolver e pegar uma irmã que esteja na altura, né, para casar. O interessante disso aí, Ruth, é que as coisas de Deus, ela vai se formando no mundo espiritual, do jeito que ele quer. A gente pensa que a gente está fazendo a vontade da gente porque a nossa necessidade, a necessidade daquela mulher era um filho, né? Para quebrar a vergonha da família, da casa dela, porque as mulheres do marido dela tinham filho, mas ela era uma mulher seca. A mulher seca, pela tradição judaica, ela é considerada a mulher amaldiçoada, porque não traz almas ao mundo, não produz. Então, e o desejo dela era abrir a porta. Mas aí ela nunca pensou na vida dela, porque ela pensou na necessidade dela, de abrir a porta, né? De ter no seu ventre um filho. Mas ela nunca pensou que esse filho seria o grande profeta da Bíblia, né? O profeta Samuel. E ali, depois que abriu a porta, ela teve, parece, se eu não estiver enganada, 5 mais filhos, né? Porque o Eterno abriu a madre dela. Olha, Ruth, a matriz, aqui fala matriz. O judaísmo, ele tem as pessoas no mundo têm sede de judaísmo e não sabem onde encontra, né? Ontem eu vi a carência daquele povo, o pessoal de cultura, muita gente formada, tinha advogado, tinha várias pessoas lá formadas, só advogado em faculdade, só tem gente de alta. E ali aí, o interesse deles para saber, eu quero saber mais disso, eu quero entender mais disso. Aí tinha um pessoal da pastoral, né, da Igreja Católica lá, me chamou, eu preciso ouvir você mais, eu preciso ouvir. Quer dizer, parece que eu era um brilhante que estava encoberto, e aí começaram a ver, né? Mas é isso aí, é aquela história que Jesus falou. Não se acende uma candeia e bota debaixo da mesa. Se você acende uma lamparina ou uma vela, você vai botar debaixo da mesa para clarear a casa? Não, vai colocar no lugar mais alto para clarear. Então chegou a hora, Ruth, da gente começar a clarear as pessoas com a palavra de Deus, que é luz, né? Eu dormi, foi a melhor noite que eu dormi, Ruth. No versículo 2 diz assim, o Senhor diz para Moisés, consagra para mim todo o primogênito, todo aquele que abre a matriz de sua mãe. Ruth, o que é que tem a ver primogênito com o dízimo? A primícia. Não, o que é que tem a ver? Por exemplo, quem lê isso aí, ele não vai entender que isso aí a primícia é uma oferta do primeiro fruto, né? Por exemplo, quando Jesus nasceu, com 8 dias, José e Miriam, né, que é José e Maria, pegaram Yeshua e levaram no templo, né, como primícia. Ele foi apresentado no templo ali como primícia de Deus. Primeiro filho do casal.
Então, aqui nós estamos tratando aqui no texto bíblico também de animais, né? Todos os animais que abrir a madre, aquele fruto será do eterno. Então, esse padrão bíblico, nós do povo do judaísmo, nós mantemos esse padrão, porque é aí que começa a história do dízimo. Essa é a oferta de primícia, mas aí vem a do dízimo, que é 10. Se você der essa oferta e não der a do dízimo, fica capenga. Você fica pulando, andando com a perna só. Quando você coloca as duas pernas no chão, porque você ofertou o dízimo e também a oferta de primícia, que aí é que entra a história da oferta alçada depois, né? Porque tudo é uma sequência. As ofertas que damos, tem gente que se atropela tudo. Quer dar o dízimo, mas não dá oferta. Outros dão o dízimo, mas acha que o dízimo a oferta já é dízimo e oferta junto. Não é. Tudo é separado. Por isso aqui no texto bíblico está mostrando que é a primícia dos animais e daquilo que produzimos. Para o Rocher? Está empolada. Algum remédio que você está tomando faz mal. Aí diz assim, todo primogênito você fará o resgate. Como é que faz o resgate da alma do primogênito? Baruch Você tem que entender qual é esse valor. Aí você vai, irmão, você sabe leva. O valor de uma alma, né? Pode falar. Qual é o valor do resgate da alma do primogênito? Aí você vai e leva na congregação 4 gramas da melhor prata, né? Da melhor prata. Mas não é a prata, você vai ver o valor. Certo que no judaísmo, muitas vezes, em lugar de dinheiro, ele chama prata, né? Não, mas isso aí na realidade, a prata aqui, é o valor da prata, da melhor prata, né? Porque que tem. Quando nós pagamos o resgate a mãe a minha filha pagou o resgate da minha neta, na época deu o quê? Foi 4 gramas de prata. O valor, na época, o valor da Bolsa de Valores era R$95. Então, a alma dela ficou, parece, 300 e pouco reais. Que é o resgate da alma, que todas as almas que vêm aqui para a Terra têm que pagar. Esse resgate aonde? Na sinagoga, na igreja, sei lá onde for, onde congrega. Tem que pagar o resgate da alma do primogênito. Que era um caso que ela podia pagar. Mas ela entregou a criança. Ela entregou a criança. Que cada um tem o seu processo. Então, aquela mulher, Ana, ela entregou a criança. Entregou tudo. Porque ela fez um voto de tudo. Tu me dá e eu te devolvo. Aí o Eterno, como é inteligente, vai mandar um profeta para lá. Ó. Aqui também fala de todos os animais que abrem a madre, como de todo fruto que é o primeiro fruto daquela árvore. Mas ele também, dos animais, ele pede só os animais que seja cachê, né? Que ele não quer impuro. Ele fala aqui do jumento. Mas tem uma coisa aí... Do jumento ele diz que remirá por carneiro. Aí tem uma troca, né? É uma troca. É o caso que eu ia falar. Por exemplo, assim, eu tenho uma cadela. Cadela pitbull, outro tipo de raça. Nasceu o primeiro filho. Eu não vou pegar esse cachorro e levar lá para o sacerdote, lá para o templo de congrego. Aí eu pego e vendo e levo o dinheiro. Aí aceito. Agora eu levar... Isso aí é remirar. Eu levar um porco. Também não no judaísmo, que nós não comemos porco, de acordo com Levítico 11, baseado na Bíblia. Eu pegar, levar lá para o rabino, em Belém, um porco. Será uma ofensa. Quando nós... deixa eu ver, quando eu estava com câncer... 2011 eu viajava para o Filoiola, para Belém, para fazer consulta, e você era meu acompanhante. A gente comprava peixes, tucunaré, peixe de couro, porque a gente sabe o que um judeu come, né, dos peixes do rio. Aí eu comprava um tucunaré grande aqui, colocava no isopor e levava para ele lá, para o Rabino Moshe Mescani, de presente, né? Porque aquele homem... Ele foi muito usado pelo Eterno para nos ajudar.
E ele diz assim no versículo 13: todo primogênito de jumento remirás por carneiro. E se não remires, quebra-lhe-ás a nuca de todo primogênito. Quebra a nuca, né? Aí dos homens, quer dizer, todo primogênito de homem, de teus filhos remirás. Quer dizer, o valor você vai lá e dá o dinheiro. Mas se for um animal que não seja cachê, você pode fazer como o boi Azazel, né? O bode, que chama. E tem um que você solta para ele morrer no deserto. Uhum. Esse aqui você quebra a nuca, você mata ele. Mata ele. Porque, na realidade, o primogênito nasceu impuro. Ele não pode se levar para a casa do Senhor nada impuro. Nada. Nem animal aleijado, nada que venha contaminar a casa de Deus. Uma coisa interessante, Ruth, que o judaísmo faz, é que não devemos colocar Uhum. por exemplo, assim, morre uma pessoa da família, leva para a igreja, leva para a congregação. Ali contamina o púlpito daquela congregação, ali é contaminado. Porque aquela pessoa está impura. Né? E muitos não sabem, aí coloca nos templos grandes, convida multidões para ir ver. Não. O resultado... Fica a congregação impura. Fica o resultado para Deus ali, o Espírito de Deus sai logo, né? Ele não fica onde está impuro. Aí muita gente não sabe, porque muitos ministérios acabam por causa da impureza, da imundícia. E o tanto de enfermidade que fica dentro. Porque, na realidade, Ruth, quando a gente morre, toda enfermidade nossa vai para a pele. E sai. E todo mundo chega lá e toca, e beija o defunto. Não, morreu, ali está só a capa, ali aquele corpo é a roupa, a veste da alma daquele que se foi. E todos os parasitas vai sair, procurando um novo habitat. É isso aí que é os cuidados no judaísmo. Então, quando morre uma pessoa numa casa, não é que você fique com nojo, não, é porque esse mundo é cheio de bactérias, de vírus, né? Então eles estão sempre procurando um novo habitat. E você toca, beija, aí pode esperar que aquela enfermidade com o tempo ela vai aparecer. Para as pessoas que não entenderam o que nós falamos, vai dizer, por que eu tenho que fazer o resgate do primogênito? Você sabe que o primogênito, a mulher pode ter 10, 12, como eu tenho tia que teve 12 filhos, teve outra que teve 11. Antigamente as mulheres tinham até 20, né? 20 filhos. Mas o primogênito é o quê? É o cabeça daquela fila. É o que abre a madre. É o que abre a madre. É o exemplo, porque tudo que ele fizer, os outros vão querer copiar. Antigamente, o primogênito, ele tinha responsabilidade. Se o pai morresse, ele que assumia a família. Mas no judaísmo é assim. Em trabalho, em são leis, cuidar da mãe, manter a casa, trabalhar, sustentar. E cuidar dos filhos, quer dizer, dos irmãos como filho. Você vê que o Novo Testamento, a presença de Jesus no Novo Testamento, quando José morre, o que José era? Era um marceneiro. Aí o pessoal disse que ele era carpinteiro. Ele não era carpinteiro, ele era marceneiro. Aí está erro de tradução. Ele era marceneiro, porque a gente que... Eu já tive movelaria, eu tinha movelaria e a gente sabe o que é ser um marceneiro. Agora a gente sabe o que é ser um carpinteiro. O que o carpinteiro faz? O carpinteiro faz casas. O marceneiro é que faz os móveis. Então, quando Jesus... o pai morre, ele assume a carpintaria, porque a mãe tinha que sustentar os filhos, que Tiago era um filho de Maria, né? Aí as pessoas deturpam a história, mas Jesus teve vários irmãos, e teve irmão que não acreditou nele. Né? Isso acontece em toda a família. Mas ele assumiu a marcenaria do pai. As pessoas iam lá, chegavam lá e falavam com ele, eu vou casar daqui 1 ano ou 2 anos, eu quero os móveis. Como é que você quer o móvel? É assim, assim. Vamos primeiro olhar a madeira. Aí iam na mata virgem, escolher aquela madeira em pé. Aí ele vinha com o outro auxiliar, com serrotão,
cortava com serrotão. Depois fazia as tábuas, as peças, para fazer a montagem dos móveis que aquela pessoa estava requerendo ali. Então, não era um trabalho fácil, não. O trabalho E dele também não era barato, né? também não era barato, é mesmo, porque você ia tirar lá a madeira em pé, derrubar ela, depois tirar as peças, deixar secar, porque não se faz móvel de madeira verde. Senão fica todo torto. Então havia, por exemplo, assim, a pessoa diz assim, eu sou um discípulo de Jesus, mas não trabalha, é mentira, é um preguiçoso. E outra, quando ele tá para morrer, ali na cruz, ele entrega para a mãe e para os filhos, né? Mãe, aí tá teus filhos, filho, tá tua mãe. Porque a responsabilidade ele já passa para os outros irmãos. Os outros irmãos. Cuidar da mãe e da ali família. dando mostrando que é o projeto de uma família, que a família é um projeto de Deus. Então o judeu chamado Jesus, Yeshua, ele tinha todo esse segmento que nós estamos falando aqui agora. Senão não era Jesus. Senão não era o que o pessoal esperava, né? O que o pessoal prega hoje. Mas para ser o que nós estamos falando, tem que estar dentro da cultura judaica. É aí que a gente vê a cultura judaica de Jesus. Nós temos livros, a cultura judaica de Jesus, mostrando que ele era judeu e que a mãe era judia, descendência judaica, linhagem, aí vai, tá a genealogia toda. Porque o judaísmo, ele não te explica só uma palavra, te explica o texto, o contexto, e o capítulo ou o livro todo, para que você fique por dentro e não tenha o quê? Dúvida. Você não tem Aqui dúvida de nós nada. vamos pôr para ler aqui os comentários para a gente ver. E diz assim, versículo 15. Todo primogênito de meus filhos resgatarei. A ideia de resgate dos primogênitos surgiu do fato que os primogênitos dos egípcios faleceram na 10ª e última praga, enquanto dos israelitas sobreviveram. Esta obrigação se refere aos primogênitos cujos pais não são e nem Core e nem Levi. Para este preceito, se um homem tiver várias mulheres, todo primeiro nascido de cada mulher de parto natural, quer dizer, normal, né? É considerado primogênito. Naquele tempo não existia cesariana, né? Aquele cita do parto natural. Porque na realidade, tinha assim, nesse tempo aqui que a Bíblia foi escrita, era permitido, não é Deus que mandou. Era permitido entre a sociedade judaica o homem ter várias mulheres, mas ele tinha que ir ao governo federal fazer uma declaração que ele tinha condição financeira de sustentar aquelas mulheres. Se ele não tivesse condição financeira, ele não poderia casar com tantas mulheres como ele desejava. Então, para cada mulher, por exemplo, nós temos o exemplo Jacó, teve quantos primogênitos? 4 primogênitos, cada uma mulher diferente. E no final ele escolheu José. José, que era o caçula. Nós estamos falando aqui da lei do levirato, que tudo que nós falamos aqui, você que está assistindo nosso programa, tudo que nós falamos aqui, a gente está baseado em leis da advocacia de Israel, do velho Israel, do Israel agora, que são a advocacia, a lei do levirato, que é casamento, né? Que entra essa parte familiar, no qual nos instrui aí, nessas palavras, nessas leis. Por isso que nós ensinamos com segurança aquilo que a gente transmite aqui dentro do programa, né? Cadê o pessoal aí? Cadê o Célio Miranda? Deixa eu ver, tá faltando ali o Miguel Casseb, tá faltando Paulo Roberto, também é o nosso amigo Jorge Belliches, nessa turma todinha, Francisca Arraes. Um abraço para você e toda a sua família. Vamos que vamos, estamos quase encerrando o programa, mas vamos ainda garimpar, né, as palavras. A gente vê que antigamente, principalmente o pescador, quando ele ia pescar um peixe, o primeiro ele devolvia, né? Essa é a cultura judaica. Para quê?
para que Deus abençoe a pescaria. Quando eu era criança, eu não era muito bom de peixe, eu não era muito pescador bom, não. Mas tinha menino perto de mim que pegava peixe mais do que eu. Mas ele tinha um negócio de soltar o primeiro peixe que pegava. E eu digo, eu faço levar para casa. Se pegar só um, leva para casa. E se o primeiro for o maior? Pois é, não, mas eles não tinham isso. O primeiro, porque é o seguinte, essas leis aqui, elas vivem no nosso meio, mesmo dentro da nossa cultura, como nós como brasileiros, elas vivem dentro, porque é algo que está no ar. Então, essas crianças que mais pegavam peixe, como o Padeirinho e outros, o primeiro eles soltavam. Aqueles piauzões que vinham, aqueles piau flamengo vinham, pegava, eu digo, vai nada, solto não. Eu não conhecia a cultura, né? E às vezes eu pegava só um, dois, três e eles enchiam o balaio. Tu tá tipo aquele pessoal que quando chega para dar pro eterno, diz, Mas, golpe. mas eu... Se for muito, não, é muito. Uma coisa, eu gostava de Deus assim, porque eu tinha medo dele. Mas conhecer ele, não conhecia não. E aí eu vou dar peixe para ele. Faz tipo aquele que só quer as bênçãos de Deus, mas dá para obra nada, né? Hoje eu tenho um criatório de peixe, onde nós compramos um bocado de peixe, né? Só tambaqui foi 40, né? 40. Foi 25. Alevinos, né? Que alevino, pô, uns peixes de 10 centímetros já dá para fritar. A tilápia que nós compramos, porque nós temos umas tilápia aí, que a gente já tem mais de 5 anos, ela não cresce muito não. Aí começa a reproduzir, vai enchendo os tanques. Né? Agora mesmo tá cheio de tilápia lá. Aí essas que nós compramos, elas não reproduzem, né? Porque são produzidas em laboratório. Mas elas crescem, fica aquelas tilápia grandona. Com 6 meses dá para você comer uma tilápia de 2 kg, 2,5 kg. Aí, e o tambaqui, você sabe que o tambaqui é um peixe que se adaptou muito à criação, como nós fazemos. E aí cresce muito, né? Então, tudo nesse mundo é preciso você ter princípios. Ter princípio. Então, como eu fui criado na Velha Marabá, ali não existia orla, era o cais, pescando. Quando você me conheceu, eu já era um pescador. E aí, a gente ensinei a pescar, nossos filhos aprenderam. Todos os nossos filhos sabem pescar. E isso aí trouxe para nós uma coisa, Ruth, porque a tradição familiar passa de um para outro, né? Os nossos filhos, todos gostam de animais, porque minha mãe gostava, eu gosto, tu gosta. E vai passando de pai. Uma vez nós chegamos na casa da Daniela, tinha 3 cachorros, não sei quantos gatos. Minha filha, para que isso tudo? Né? Nós temos nosso filho, o Dani para ele, gato, cachorro, tudo para ele. Ele cuida, ele ama mesmo. Ele chegava lá no shopping, 11 horas da noite, ia atrás da gata, que estava em cima do telhado da casa do vizinho. E ele chama ela responde, ele conversa assim com o bicho, assim. Porque os animais, ele entende os donos, né? E ele tem uma chama para animais. Você vê os gatos aqui, tudo. Quando eles sobem aqui para conversar com a gente, os gatos sobem tudinho. Vem tudo naquela alegria ali com ele. Mas isso é quando a pessoa tem um coração bom, uma boa alma voltada para os animais. Que agrada também a Deus, né? E vamos para frente, Ruth? Vamos encerrar o programa? Não, mas tem mais uma coisinha aí para nós aí, né? Aqui diz a quantia, que tem que ser em prata, né? Que se necessita dar ao core sacerdote como resgate do primogênito. De, no mínimo, 5 shelaim, moedas. Equivale a 96 gramas de prata pura. Pode-se fazer o resgate com prata ou outros objetos de valor, porém não com terrenos ou documento. Se o pai não remiu seu filho primogênito, este deverá fazê-lo quando crescer. Quer dizer, tudo é pro melhor daquela vida. Por exemplo, assim, a nossa neta. Para ser guardada, protegida. A Jennifer, ela tinha uns 2 anos quando foi resgatada a alma dela. Não me lembro mais. Então, ela não precisa fazer mais resgate de alma. A mãe já foi feita, né? Que é a obrigação da realidade dos pais. Como também a Brit Milá, no homem, é feito com 8 dias. Jesus foi feito com 8 dias, foi feita a circuncisão dele. Aí porque ele fez, aí o pessoal diz, não, eu não preciso fazer, porque Jesus já fez. Rapaz, calma, rapaz. Cada um tem que fazer por si. Cada um, essa aliança da circuncisão, ela é individual. Se tu tem, se não tem,
Aí tu vai ver o Quem que é vai bom. prestar conta diante do tribunal do Criador é cada um. Os demônios, ele, por exemplo, se uma pessoa se considerada como eu, eles respeitam. Não é só eu, mas todos que são circuncidados, eles vêm afrontar, porque eles gostam de afrontar o ser humano. Mas eles sabem que nós temos uma aliança e que nós não somos nossos, nós temos a marca daquele que nos chamou. E a pessoa que, o pai, a mãe que faz o resgate da alma daquele primogênito, é para aqueles filhos ser uns filhos obedientes, sábios, porque senão o mundo oferece tanta coisa aí, quando você vai ver, seu filho se perdeu. Tem uma música que diz assim: irmão, você sabe o valor de uma alma? Nem mesmo o dinheiro do mundo todo poderia pagar. Aí tá Isso é falta de errado. Bíblia. Aqui nós estamos dando uma aula, mostrando dentro O da valor Bíblia, da que está alma. na sua Bíblia, isso aqui que nós estamos mostrando, aqui está dizendo que é 96 gramas de prata da melhor. Você avalia quanto é e pega o dinheiro e leva na congregação e entrega para o seu líder. Ali vai feito não só entregar o dinheiro, Sim. mas é feito um ritual. É feito um até filar. Uma oração, para que Deus tome conta daquela vida para ele ser. Com base na congregação, todos da congregação têm que saber o que está acontecendo ali, porque é um ato, é um ato litúrgico que a gente faz, né? Ali, que mexe com os céus, porque ali está se pagando o resgate daquela alma. É interessante, né? E porque dali daquele primeiro, o resto vai ser abençoado também, o resto dos filhos. Aí o primogênito sendo feito resgate da alma dele, os outros irmãos dele, nasce tudo abençoado. Tudo. Vão ser tudo abençoados, porque o primogênito, a bênção entra por ele. Ele começa a história da mãe quando ele nasce. E daí os irmãos, irmãs, tudo é para ser abençoado. Mas se não houver isso, está passando por esse mundo aqui batido. Tá. E vamos agradecer a presença de todos. Nós teremos reuniões ao público, 9 horas da manhã. A gente começa, não sabe a hora que termina. Porque nós vamos fazer o apanhado de toda a lição que já ensinamos durante esse programa. A gente, essa semana, desde segunda-feira até hoje, a gente tem ensinado 1 hora de cada paraxá. Então é feito um resumo dentro da sinagoga a partir de 9 horas da manhã. A gente entra já em cadeia com o mundo todo, que é a mesma lição que se estuda aqui, se estuda em Israel, em qualquer parte do mundo. Essa lição vem trazer para nós conhecimento, mais entendimento daquilo que nós estamos ensinando. A gente não pode transmitir tudo que nós sabemos aqui pela internet, nem pela televisão, nem pelo rádio, porque o tempo é curto. Mas dentro da congregação, a gente usa sistemas de perguntas e respostas que nos dá a certeza de que ninguém dali vai sair com dúvida, né, Ruth? Você lembra que tem pessoas formadas que chegam aí, começam a estudar com a gente, no primeiro dia ele já fica assim, aprendi tanta coisa e não tenho dúvida de nada. Né? Isso é a certeza. Verdade com verdade se dá em verdade. Agora, ó Eterno, aí, viu? Ele me atendeu antes de eu pedir. A internet, para a gente encerrar o programa, tem que orar para aparecer aqui, ó, o botão de concluir, né? Ele sumiu, mas apareceu. A todos, tenha um bom final de semana, né? Porque, Ruth, a semana é para você buscar Deus, é para você também cuidar da família. E tenha uma ótima semana, porque a partir de amanhã, quer dizer, de hoje já, ao pôr do sol, já é uma nova semana que se inicia. Nova semana, né? Amanhã, como domingo, é o primeiro dia. E amanhã não perca café com o Rabino de manhã. Você vai tomar um café junto comigo, eu na minha casa e tu na tua. Assim, aí você vai aprender a parte espiritual da Bíblia. A gente vai... nós já temos muitos seguidores do Café do Rabino, né? O Rabino. Pessoas aí que falam assim, é muita informação junta, né? Muita informação. Mas todas essas informações, você ouviu, aí com o tempo você vai digerindo aos poucos. Mas você vai pondo em prática. Na hora que você precisar, o próprio Espírito de Deus faz você lembrar. Né? Fique na paz. Shalom.